Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero dividir com você uma história difícil, daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato de uma família que se perdeu pelo caminho. Meu nome é Júlio, e por 28 anos eu vivi acreditando que o amor da minha família era incondicional. Uma ilusão que ruiu da forma mais cruel possível. A história que vou contar começa com a frase que minha própria mãe me disse, dias antes do casamento da minha irmã, Estela. Com os olhos frios, sem um pingo de hesitação, ela falou: Júlio, o melhor presente que você pode dar para sua irmã é desaparecer. Para sempre. Desde que me entendo por gente, eu era o filho do quase. Estela era o sol da casa, e eu a sombra que a acompanhava. Quando eu tirei a nota máxima no vestibular para Ciência da Computação em uma universidade federal, um feito que me encheu de orgulho, a comemoração em casa durou 5 minutos. No mesmo fim de semana, Estela ganhou um prêmio secundário numa feira de arte local e meus pais fizeram um jantar para celebrar o talento inegável da nossa futura grande artista. Minhas conquistas eram sempre recebidas com um "não fez mais que a obrigação", enquanto os menores passos dela eram monumentos ao sucesso. Eu era o filho prático, o nerd, o que tinha um bom emprego que ninguém entendia direito. Ela era a filha dos sonhos, a que trazia beleza e status para a família. Essa dinâmica, que sempre foi uma fonte de mágoa silenciosa para mim, explodiu quando Estela ficou noiva de Ricardo. Ele não era apenas um noivo, era um herdeiro. A família dele, o Salles Manteiro, era o tipo de gente que aparecia em colunas sociais, donos de um império imobiliário. Para os meus pais, aquele casamento não era sobre o amor da filha deles, era um bilhete premiado para o círculo social com que sempre sonharam. A partir daquele noivado, a pressão sobre mim se tornou insuportável. Minha mãe começou a fazer comentários sobre meu apartamento, funcional demais, meu carro, sem presença, meu jeito de vestir, muito simples. Era como se a minha existência, a minha realidade de um engenheiro de software bem-sucedido, mas sem o glamour do Salles Monteiro, fosse uma mancha na reputação que eles estavam construindo. A família de Ricardo, sutilmente a princípio, endossava essa visão. Num jantar, a mãe dele me perguntou com um sorriso de escárnio se meu trabalho com computadores pagava bem o suficiente para eu não passar aperto. Naquele momento eu entendi que não era apenas sobre ser diferente. Eu era um problema a ser gerenciado. E a solução que meus pais encontraram foi a mais dolorosa de todas. O golpe final que partiu algo dentro de mim. Aquele comentário da mãe de Ricardo foi só o começo. A aproximação do casamento transformou a pressão em uma campanha aberta para me apagar. Minha mãe, agindo como porta-voz dos novos e valiosos agregados, sentou comigo uma tarde, com uma seriedade de quem discute um negócio de Estado. Júlio, querido, ela começou com aquela doçura falsa que sempre precedia uma crítica devastadora. Os pais do Ricardo são pessoas muito tradicionais. Eles valorizam a imagem. Talvez fosse bom se você cortasse o cabelo de um jeito mais clássico. E aquele seu carro, não pega bem chegar com ele no casamento. Cada palavra era uma facada. Não era sobre o meu cabelo ou o meu carro. Era sobre mim. Eu era o parente pobre, o elemento destoante na foto perfeita que eles queriam vender. O ponto de ruptura, o momento em que a mágoa virou uma raiva fria, aconteceu 2 semanas antes da cerimônia. Meus pais me convidaram para jantar, apenas nós 3. O clima era pesado. Meu pai mal me olhava nos olhos enquanto minha mãe media cada palavra. Ela falou sobre os preparativos, sobre o vestido caríssimo de Estela, sobre a lista de convidados ilustres, e então ela soltou a bomba. Filho, disse ela, colocando a mão sobre a minha, um gesto que deveria ser de carinho, mas que parecia o toque de uma aranha.
Nós conversamos muito com o Salles Monteiro e chegamos a uma conclusão difícil. Sua presença no casamento pode gerar um certo desconforto. Você entende, não é? Seu estilo de vida, seu trabalho, as pessoas comentam. Eu fiquei em silêncio, processando a brutalidade daquilo. Meus pais me pedindo para não ir ao casamento da minha única irmã para não envergonhá-los. Foi então que ela proferiu a frase que selou o destino da nossa família. Júlio, o melhor presente que você pode dar para sua irmã é desaparecer. Finja uma viagem de trabalho, uma doença, apenas não apareça. Seria melhor para todos. Naquele instante, o Júlio que tentava agradar, que buscava aprovação, morreu. Algo dentro de mim se partiu, mas no lugar da dor, nasceu uma clareza gelada. Eles queriam que eu desaparecesse. Pois bem, eu lhes daria exatamente o que pediram. Não apenas do casamento, da vida deles. Concordei com a cabeça, sem discutir. Se é isso que vocês querem, tudo bem, eu disse, com uma calma que os assustou. Eu vou desaparecer. Voltei para o meu apartamento naquela noite e, pela primeira vez em anos, eu não senti tristeza. Senti uma estranha e terrível libertação. Era o começo do fim, ou talvez o começo da minha verdadeira vida. A vingança não seria um escândalo, seria o silêncio. Seria a minha ausência completa e total. Uma ausência que eles mesmos pediram, sem fazer a ideia do preço que iriam pagar por ela. Se essa história está te tocando de alguma forma, eu peço gentilmente para você se inscrever no canal e deixar um like. A sua interação me ajuda a continuar compartilhando esses relatos e a criar uma comunidade onde ninguém se sinta sozinho com sua dor. Na manhã seguinte àquela conversa, eu não acordei com o peso da rejeição, mas com um propósito. Eles me deram a chave para me libertar de uma vida inteira de migalhas emocionais. A primeira ligação que fiz foi para o meu advogado. Expliquei a situação sem rodeios, sem drama. Eu quero cortar todos os laços financeiros com a minha família, sem deixar brechas. Havia um fundo de investimento que meu avô, pai da minha mãe, tinha criado para mim e para Estela. Era um dinheiro considerável, fruto do esforço dele, um homem que sempre me tratou com justiça. Meus pais eram os gestores da minha parte até eu completar 25 anos. Mas mesmo depois, por comodidade, eu nunca havia assumido o controle total. Era hora de resgatar o que era meu. O processo foi cirúrgico. Enquanto os preparativos para o casamento do ano consumiam minha família, eu estava nos bastidores, desmontando minha vida em São Paulo. Coloquei meu apartamento à venda, vendi o carro que minha mãe tanto desprezava, cancelei o número de telefone que eles tinham e habilitei um novo, que apenas meu melhor amigo, Lucas, conhecia. Ele foi meu único confidente. A única pessoa que entendeu que aquilo não era um surto, mas um ato de autopreservação. Eles estão te tratando como lixo, cara. Você está fazendo a coisa certa, ele me disse. E essa validação foi a força que eu precisava. A parte mais dolorosa foi encaixotar as memórias. Fotos de infância onde eu sempre aparecia um passo atrás de Estela. Presentes de aniversário que pareciam ter sido comprados por obrigação. Joguei quase tudo fora. Não por raiva, mas por necessidade. Para nascer de novo, eu precisava me livrar do fantasma do garoto que nunca foi bom o suficiente. 2 dias antes do casamento, a transferência do fundo de investimentos foi concluída. Era uma quantia que me garantia um recomeço confortável em qualquer lugar do país. No mesmo dia, assinei a venda do meu apartamento. Na véspera do casamento, enquanto Estela provavelmente estava em seu dia da noiva, cercada de luxo e falsidade, eu estava dentro de um ônibus com 2 malas e um notebook, a caminho de Florianópolis. Sem avisar ninguém, sem uma carta de despedida, eu estava apenas desaparecendo, como eles pediram. Olhei a cidade de São Paulo se distanciando pela janela e senti um nó na garganta. Não era tristeza pela família que eu estava deixando para trás, mas pelo luto da família que eu nunca tive de verdade. O karma, eu pensava, não é uma força mística. Às vezes, ele é apenas a consequência direta dos nossos atos. E a consequência do que eles fizeram seria um silêncio ensurdecedor,
Um vazio no lugar onde o filho e irmão deles deveria estar. Os primeiros meses em Florianópolis foram uma mistura de solidão e paz. Eu aluguei um pequeno apartamento perto da praia, comecei a trabalhar remotamente para uma empresa de tecnologia do exterior e lentamente comecei a construir uma rotina que era só minha. Sem a necessidade de aprovação, sem os comentários passivo-agressivos, sem a sombra de Stella. Aprendi a surfar, fiz novos amigos que não sabiam nada do meu passado, da minha família. Eu estava pela primeira vez na vida sendo apenas o Júlio. Lucas me mantinha informado, a conta-gotas, sobre a reação da família. Como eu previ, minha ausência no casamento foi um escândalo. Primeiro, eles usaram a desculpa da viagem de trabalho inadiável. Mas quando os dias viraram semanas e eu continuei incomunicável, a narrativa mudou. Minha mãe começou a espalhar a história de que eu estava com um esgotamento nervoso, uma crise existencial. Era mais fácil me pintar como louco do que admitir a verdade monstruosa. Eles me expulsaram. A traição deles era um segredo que precisava ser protegido a todo custo. 3 meses depois do meu desaparecimento, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Júlio, sou eu, Stella. Pelo amor de Deus, onde você está? Eu preciso falar com você. Estou preocupada. Meu coração gelou. Hesitei por um dia inteiro, mas decidi responder. Conversamos por telefone na noite seguinte. A voz dela estava embargada. Ela me contou que o casamento dos sonhos estava se revelando um pesadelo, que a família de Ricardo era controladora e que ela se sentia uma peça de decoração. Ela finalmente me perguntou o motivo do meu sumiço. E eu contei. Contei tudo. A conversa com nossos pais, as palavras exatas da nossa mãe. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. E então, eu a ouvi chorar. Um choro de choque e de culpa. Eles não podiam ter feito isso, ela sussurrava. Pela primeira vez, ela enxergou a dinâmica tóxica da nossa família. O destino, de forma irônica, usou a minha dor para abrir os olhos dela. Naquele dia, a relação com minha irmã mudou. Ela entendeu que o pedestal onde foi colocada teve um custo: a minha felicidade. Meses depois, meu pai me ligou. A voz dele era de um homem derrotado. Ele pediu perdão. Disse que a arrogância e a pressão social cegaram ele, que a ausência do filho tinha criado um buraco insuportável na vida dele. Minha mãe, segundo ele, se recusa a admitir o erro. Para ela, o orgulho ainda fala mais alto. Eu ouvi meu pai. Aceitei o pedido de desculpas, mas disse que o perdão era um caminho longo. Comecei a falar com ele e com Stella esporadicamente. Não há volta para a família que éramos, mas talvez, com o tempo, possamos construir algo novo, mais honesto. Uma relação baseada não em aparências, mas na dura verdade que nos separou e, paradoxalmente, foi a única coisa capaz de nos dar uma chance de recomeçar. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes, desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima.